Ora, estamos de regresso com a segunda parte deste Finanças e Planos. Estávamos a falar da invasão da Rússia à Ucrânia. Daniel, muita gente pode estar a questionar, mas afinal, porquê que os Estados Unidos estão envolvidos ou estão a tentar se envolver? Há declarações de vários países, muitos deles com relações cortadas com os Estados Unidos, nomeadamente a Venezuela, Cuba, que diz que Moscou tem o direito de se defender. A minha pergunta é: defender-se do quê? E a minha outra pergunta é para aqueles que estão lá em casa e que dizem que os Estados Unidos possivelmente não deveriam de ter qualquer papel ou envolvimento nesta questão. Há até quem diga que é Joe Biden que quer se envolver porque tem, ou alguém da sua família pode ter algum papel importante na Ucrânia. Qual é o papel dos Estados Unidos? Eu acho que, temos que começar por comparar, né, esses países que dizem que a Rússia tem o direito de defender-se, têm o mesmo perfil que a Rússia. Portanto, são ditadores, são países que não são países democráticos e são países que, se tivessem carta branca, podiam prejudicar muito, não só o seu próprio povo, mas podiam prejudicar muito o mundo. Voltamos um pouco às memórias curtas, né? Isso é uma das coisas que eu tenho muita pena, que eu acho que a maior parte da nossa população devia prestar mais atenção, até eu falo de mim, devia ter prestado muito mais atenção quando estava na escola, nas cadeiras de História, porque quando olhamos para a Segunda Guerra Mundial começou um pouco assim, com um ditador que se chamava Hitler, que estava a vender uma história que queria fazer as coisas direitas e não sei o quê, e pronto, não levou-nos a uma guerra mundial, mas a ditadura em Portugal foi uma situação semelhante em que o que diziam que queriam e o que faziam eram coisas completamente diferentes. Portanto, esses países que criticam os Estados Unidos são países igual à Rússia. O que é que a Rússia tem em termos de... Qual é o medo da Rússia? Acho que a Rússia tem o medo, é daquilo que eu estava a dizer inicialmente, que é o medo de ficar dos países à volta de fazer parte da NATO. Mas, como eu disse, e isso aí é que convém a Rússia e esses outros países virar a história ou vender a história de forma diferente, é que a NATO tem um papel de defender. A NATO não tem um papel de ser o agressor em alguma situação. E eu acho que, uma parte disso também tem a ver com a fantasia do Putin, pessoalmente, em que ele quer... e ele propriamente disse isso no seu discurso, quer dizer, um país como a Ucrânia, que é um país legitimamente independente, um país legitimamente democrático, que legitimamente pertenceu à União Soviética antiga, depois de cair, diz que a Ucrânia não existe. Não existe, nem devia existir. Quer dizer, isso é um pouco parecido com o rei de Espanha, ou o governo espanhol, um dia acordar e dizer: um dia Portugal pertencia à Espanha e hoje vamos fazer com que Portugal volte a pertencer à Espanha. Quer dizer, isso não cabe na cabeça de ninguém, minimamente lógico. A realidade é que não só os Estados Unidos, mas também os países aliados, a Inglaterra, a França... Isso abre muitas portas, não é? A mesma coisa que eu dou-te uma casa, faço a escritura, mas depois arrependo-me e digo: não, a casa agora é minha. É exatamente isto. Portanto, o que acho que ficou um pouco perdido, não só a nível político e não só a nível desse tema que nós estamos a trabalhar ou a falar, mas até no que eu ouço, o que nós ouvimos no discurso do dia-a-dia. E isso foi um pouco alimentado, né, com as políticas mais recentes, a administração Trump e até antes do Trump, Newt Gingrich e outros. Se Trump fosse presidente, esta invasão tinha ocorrido? Não sei se tinha ocorrido ou não. Eu não sei sinceramente. Agora, o que eu posso dizer é que, e o que eu estava a dizer é que, independentemente se nós gostamos ou não gostamos, há normas, há regras, há leis que têm que ser obedecidas. E eu acho que nesses últimos 5 anos, nós como sociedade
adotámos uma atitude mesmo de, pá, as leis podem aplicar a todos menos a mim, ou as regras podem aplicar a todos menos a mim. E isso não é só a nível de nós, quer dizer, nós apanhamos uma multa por andar com excesso de velocidade. Quer dizer, eu posso não acreditar que o limite devia de ser 55, mas a lei, a regra é que o limite é 55, e se eu estava a fazer 70 e eu sou multado, o meu dever é pagar a multa e tentar não repetir. E se eu repetir, eu devia ficar à espera da mesma consequência outra vez. Claro. E então ficamos perdemos um pouco esse raciocínio de que o que é certo e o que é direito, e ultimamente há muito cinzento. E eu acho que isso aplica-se também a nível das políticas globais e aquilo que nós estamos naquilo que nós estamos a passar agora. E então cabe pronto, não é fácil ser independente, não é fácil chamar a atenção quando é preciso e deve-se chamar a atenção, e eu acho que, bem ou mal, isso acaba por ser o papel, ou um dos papéis dos Estados Unidos. Agora, o que devia de registar como lógico é que aquilo que os Estados Unidos está a dizer e aquilo que vai fazer em termos de medidas que vão tomar para tentar, não facilitar tanta coisa, e até bem pelo contrário, pelo menos nessa situação, e muitas, quando olhamos historicamente, não é só os Estados Unidos que está a dizer isso, portanto, são o resto dos líderes mundiais. E mais uma coisa, que é, as Nações Unidas têm o Conselho de Segurança, do qual pertence Rússia e China. E o objetivo do Conselho de Segurança é de fazer exatamente isso, é de manter e de servir de exemplo de como manter segurança a nível mundial. E por acaso agora, portanto, aquele Conselho de Segurança, a presidência é rotativa, e a ironia dessa história toda é que na altura que a Rússia é que ocupa a presidência deste Conselho de Segurança, toma as ações que está a tomar, a invadir um país democrático, que não é nenhum risco, que não é nenhum perigo a ninguém à volta, e acaba por ser uma situação muito irónica. Portanto, quem olha para isso, logicamente, volta àquilo que eu disse há pouco, que não faz sentido nenhum. A Rússia é, se não estou em erro, o segundo maior produtor de óleo. Também de gás natural, mas esse é um gasoduto que está ligado à Europa. O barril de petróleo, acho que hoje já estava a ser vendido a $100 ou já ultrapassou. Portanto, Daniel, que efeitos isto terá na economia global e também aqui nos Estados Unidos? Pronto, aqui há algumas dinâmicas interessantes, quer dizer, para além de países como a Venezuela, que na altura também foi um grande produtor, Rússia, grande produtor de petróleo, a Arábia Saudita, portanto, são países com o mesmo perfil, quer dizer, a Arábia Saudita é uma ditadura, não é? Agora, o que é que pode ser o efeito agora? Quer dizer, se os Estados Unidos e os países aliados começarem mesmo a trancar ou bloquear muita coisa da Rússia, em que vai prejudicar a Rússia no sentido de não exportar petróleo, não ter acesso aos sistemas financeiros, aos sistemas bancários, aos mercados internacionais, quando se reduz a produção do petróleo de uma forma geral, é claro que isso vai afetar de uma forma negativa um aumento dos preços. Mas, pelo outro lado, também existe, em paralelo a toda essa história, existem as negociações com o Irão, que também é um grande produtor de óleo, que tem sido um pouco desligado por causa das atitudes do acordo das armas nucleares, e já é um assunto que já se vai para trás já há alguns anos. E também a verdade é que os Estados Unidos têm bilhões, se não trilhões, de barris de petróleo em reserva, que também está em negociação abrir a torneira para suplementar esta falta que possa vir a existir por parte da Rússia, que não vai produzir.
Portanto, isto não vai ter um efeito imediato, ou será que vai ter um efeito imediato? Nós sabemos que esta semana o presidente Biden já anunciou algumas sanções contra os bancos russos, empresas, os grandes investidores russos estão agora, segundo as declarações de Biden, proibidos, ou então os investidores norte-americanos estão proibidos de fazer negociações com os russos. Nós vamos sentir esse impacto imediatamente? Vai durar alguns meses, alguns anos? Como é que é? Pronto, primeiro há aquele choque, né, o choque nos mercados, quer dizer, eu por acaso, na noite que aconteceu a invasão, quer dizer, uma pessoa vai dormir, de repente acorda à meia-noite e vê que a Ucrânia está a ser invadida pela Rússia, e então isso faz disparar os mercados, o preço do petróleo, e também ao mesmo tempo fazer cair os mercados financeiros, por causa de incerteza, por causa de toda essa situação que é bastante desconfortável. Agora, se os Estados Unidos disserem, não, nós temos esses bilhões e trilhões de barris em reserva, nós vamos entrar neste jogo e vamos acalmar a situação, portanto, tem todo o seu poder para fazer isso. E também, ao mesmo tempo, se existe alguma negociação com o Irão ou alguma negociação com a Arábia Saudita para aumentar a produção do petróleo, eu acredito que ao longo de alguns dias ou até semanas, essa situação deve acalmar. E a outra posição aqui russa, mais a longo prazo, é que o mundo, quanto mais tempo passa, quer dizer, vai levar muito tempo, mas quanto mais tempo passa, o mundo vai ficar cada vez menos dependente do petróleo. Portanto, energias alternativas, eletricidade, solar. Portanto, a Rússia, para além de o petróleo, a gasolina, o gás natural, trigo e alguns metais, nomeadamente alumínio, não tem muito mais para oferecer ao mundo. Portanto, volta um pouco àquilo que eu disse do presidente russo, que é ou vai tudo ou vai nada. E então, pronto, tudo isto não se pode apontar o dedo e dizer, é só por causa disso. Por isso que Putin é contrário às energias renováveis e aos investimentos em outro tipo de recurso de energia, não é? De desenvolvimento de energia. O que é que devem fazer os investidores numa situação destas? Eu acho que independentemente do que possa acontecer, né, o nosso tema ou lema acaba por ser sempre o mesmo, que é o importante é ter portfólios que estão super diversificados, portanto não ter os ovos todos no mesmo cesto, como se diz, e também quando há essas alturas que os mercados têm mesmo muita turbulência, é uma boa altura também de reequilibrar o portfólio da maneira que esteja investido. Portanto, numa altura agora que o valor das ações, por exemplo, pode descer, mas as obrigações e até portfólios que têm, essas coisas, petróleo e metais e coisas assim, o que se chama commodities, há uma altura que pode-se ajustar, portanto, não é raro que tudo caia é raro que tudo vá pelo mesmo caminho ao mesmo tempo. Portanto, é uma altura que os mercados, nessa situação, os mercados em termos de ações a descer, mas os mercados de obrigações têm até aumentado. E então isto também pode complicar um bocadinho as decisões que o Banco Central, não só o Banco Central americano, mas que os bancos centrais vão ter agora nesses próximos tempos, que é, já temos uma situação de inflação elevada de uma forma geral. Agora, especificamente, quando há esse desequilíbrio em termos do petróleo e a oferta no mercado e tudo isto vai complicar mais ainda, porque pelo menos vai haver uma parte de inflação, né, o petróleo, e quando nós vamos à bomba encher o depósito, esses preços pode ser temporário, esperamos que seja temporário, mas também vai mais uma condição que o Banco Central tem que avaliar. A China vai ganhar com esta invasão russa? A China, talvez, de todos os países, esteja na situação mais delicada. Mais delicada em que há pouco tempo, quer dizer, os dois presidentes, o presidente da China e o presidente russo, tiverem uma cimeira, os dois, e eles têm tido, historicamente, uma relação não muito boa.
mas como agora tem um inimigo, vamos dizer, comum, que é os Estados Unidos, e também, não só os Estados Unidos, mas acaba por ser o Oeste, né? Portanto, eu também não acredito que o presidente chinês acreditasse que a Rússia tivesse tomado esta decisão de invadir a Ucrânia. Portanto, a China, com muitos defeitos que tem, mas em termos de conflito, vamos dizer, de forças armadas, não me parece ser uma das prioridades da China. E então, a situação delicada da China é que a China, depende um pouco de óleo e de gás e de coisas russos, mas a China tem muito mais a perder, quer dizer, a China e os Estados Unidos, para trás e para a frente, mas a China tem muito mais a perder com os Estados Unidos e até com a Europa, porque nós somos consumidores de tudo chinês. Portanto, de produtos, algumas coisas a nível alimentar. Portanto, a China não pode de maneira nenhuma fechar a porta aos Estados Unidos, porque fazendo isso, e para além dos Estados Unidos, uma grande parte da Europa, a China aí tem um grande problema interno, que é, podem produzir o que produzem, mas ninguém para comprar. Porque não, o quanto que a China produz não tem o consumo próprio para ficar no lugar dos Estados Unidos e da Europa como consumidor. Muito bem, Daniel, muito obrigada. Marcamos encontro então para a próxima semana.